Vou colocar para gravar. E aí, então, há um caminho para a vingança e é preciso desenvolver essas camadas que temos em nossa vida. Quando eu chego no capítulo 15 aqui do livro de Juízes, né, a história de Sansão aqui, eu começo a ver que ele quer sua esposa ali, né? Ele quer sua esposa de volta. Mas como é que ele faz, né? Sansão, Juízes capítulo 15, deixa eu abrir aqui. Sansão se vinga, porque a esposa de Sansão foi dada para outro, vocês sabem o que aconteceu, ele contou lá um que é o que é, e aí então ninguém sabia responder se o que é dele. A esposa dele contou para os caras, ele ficou possesso, porque ele tinha que dar aqueles casacos que ele havia disputado, então ele matou filisteus e deu os casacos dos filisteus para aqueles que ganharam lá. Sabendo disso, alguns meses haviam se passado daquela situação que nós lemos ontem. Sansão leva um cabrito como um presente para sua noiva. E aí então ele leva esse cabrito para ela. Embora ele ofereça chocolates ali, flores, presentes, no caso aqui uma cabra que ele ofereceu para ela, e isso é certo para conquistar o coração ali. É certo que ele faz isso com o objetivo de conquistar o coração. Quando ele chega, o pai não vai deixá-lo, porque ele está agora cansado, casada ali, né, melhor dizendo, ela está agora casada com outra pessoa e o pai de Sansão não quer deixar ele voltar a ter relações com aquela mulher, porque ela já havia se casado com outro. Sansão fica irado. E o versículo 3 vocês lembram, né? Ele fica irado com seu pai, fica irado com toda aquela situação, porque ele queria voltar com sua noiva. Sua noiva havia sido dada para um dos seus padrinhos. Ali já havia passado alguns meses, ele traz esse cabrito, tenta conversar com ela, mas o pai fala: rapaz, não, cara, a mulher já foi deflorada por outro marido, já mora com outro, deixa isso pra lá, cara. Primeiro, que não era para você estar casando com essa mulher. Segundo, você quer estar arrumando confusão de novo. Imagine esse enredo, essa história. E o versículo e o capítulo 15 vem dizendo para gente. Olha como o capítulo diz: a vingança de Sansão. Passado algum tempo depois, durante a época de colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E comeu com o pai dela. Vou até os aposentos da minha esposa. Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: eu entendi que tu não a amas, não amavas, e não a queria mais. E por isso eu a entreguei a um dos seus amigos. Mas reparem, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela em lugar da irmã. Ao que Sansão lhe respondeu: desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Em seguida, partiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda, e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. E assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, até a vinha e a oliveira. Bem, vamos parar por aqui. Perceba, querido irmão, a luta que esse homem estava tendo. De agora em diante, disse ele. Que foi, Dudu? De agora em diante, disse ele, estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. O cara começa a querer vingança. Vocês lembram que eu falei a vocês os rolos de vida de Sansão ao longo da história, o que que ele fez ali, né? Ele vai, eu não fiz a recapitulação que sempre faço comumente porque o tempo não me permite, mas vocês sabem o que ele havia feito ao longo de todo o capítulo 13, o 12, 13, 14 e 15, que é o que nós estamos agora. Agora ele se vinga dos filisteus ali. Sansão, em seguida, apanhou
Sansão em seguida apanhou 300 raposas e amarrou a cauda delas aos pares. Isso é mais difícil do que se parece, irmãos. O Pedro, o meu filho mais velho, pode me ajudar, Eduardo? O Pedro, o meu filho mais velho, ele, quando vai lá no sítio, Rose, ele pega as galinhas lá, ele consegue fazer tudo. Nós fomos num riacho próximo e uma pessoa que estava lá no riacho, ela tinha uma galinha de estimação, sabe aquela galinha carijosinha pequena, de estimação. E ela se soltou no meio do rio, do riacho e foi. Adivinha, um monte de homem tentando pegar. Imagina a situação, parecia a família Buscapé. E todo mundo querendo pegar e tudo mais, e ninguém conseguia pegar. Adivinha quem pegou? O Pedro. O Pedro pegou. O Pedro falou: não, 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 porque ele já fazia isso lá no sítio. Não, 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 ó, tem que ficar quieto. Eu falando. Depois todo mundo bateu palma para ele. É, Pedro. E aí, então, também tava todo mundo bêbado lá, né? Eu acho. E aí, então, o Pedro foi lá e pegou. Não é fácil você pegar uma só galinha no meio do nada, no meio de um pasto, pegar essas 300 raposas aqui, a gente lê, não, a Sansão pegou as 300 raposas e tal, amarrou uma no rabo da outra e depois tocou fogo e elas foram queimando o milharal. Irmãos, não é fácil pegar, viu? Uma galinha, pegar 300 não é fácil. Raposas, então, são mais rápidas, mais velozes do que as galinhas. Mas Sansão fez esse feito aqui de pegar. Bem, uma vez que ele tinha a cauda daquelas raposas amarradas umas às outras, ele prendeu uma tocha nelas e as soltou no campo dos filisteus. Ele ia amarrando e soltava as bichas no campo dos filisteus. E como o corpo delas estava queimando, porque estava queimando o pelo das raposas, elas iam correndo no meio do milharal, no meio da plantação, tentando se salvar, tentando se encostar em alguma coisa, e com isso elas iam queimando todo o milharal, todas as coisas. Sansão fez isso por causa do quê? Por causa da vingança. O versículo 5 que nós lemos aqui diz que Sansão queimou todas elas. Queimou elas ali. Que aquela medas, né, que é o trigo que já tinha sido cortado. E o trigo ainda estava em pé. As vinhas e os olivais ali estavam. Os filisteus só tinham 3 cultivos. Eles cultivavam os filisteus: azeitonas, uvas e trigos. Era o que havia naquela lavoura. E Sansão sozinho destrói a base econômica de toda a nação com ali as raposas. Imagine só o cara se vingar. Ele destruiu ali toda a base econômica. Sabe, irmãos? Sabendo disso, compreendendo esse item aqui, depois que ele toca fogo ali em todas as coisas, a tocha, ele traz a tocha à sua noiva e à sua família. Ele lhes disse no versículo 7. Veja o que Sansão falou depois que isso aconteceu. E assim que fazeis, pois só cessarei quando me houver vingado de vós. Ele diz no versículo 7: eu só vou parar quando eu me vingar de vocês, filisteus, inclusive de você, meu sogro, de ter dado minha esposa para outro. Bem, é preciso que se veja aqui, querido irmão, que ele está num ciclo de vingança aqui. Você consegue ver o ciclo de vingança. Os filisteus fazem alguma coisa e em seguida Sansão faz algo. E então eles respondem a Sansão e essa resposta explode ali. Os filisteus explodem essa resposta a eles. Eles fazem algo de novo a Sansão e vai respondendo a todo o problema. Cada vez se torna mais grave esse item de vingança. É mais sangrento esse item de vingança. Quando você tenta buscar a vingança pela maldade, pelas intermináveis violências, saiba, querido irmão, que a única maneira de sair da esteira de terror, a única maneira de sair do problema é não procurar vingança, mas oferecer o perdão.
Pare de procurar se vingar daqueles que ofenderam você. Perdoe-os, porque a única forma de você quebrar o ciclo do mal é quando você começar a perdoar. Se o seu passado, se os seus antepassados lhe fizeram mal, se você tem alguém que te fez mal, então o perdoe, porque se você se vingar, você não quebrará o ciclo ali, querido irmão, de vingança, o ciclo de maldade. O versículo 8 ele também nos diz que o seguinte: e de todo os desbaratou, infligindo-lhe grande mortalidade. Perceba que o texto reforça dizendo que Sansão conseguiu seu intento. Ele vai, queima a lavoura, a base econômica toda dos filisteus vai embora, os filisteus ficam pobres e sem comida, e agora então os filisteus vão se vingar com ele. E nessa que os filisteus vão se vingar dele, ah, ele vai lá e vence os caras. O versículo 15, né, deixa claro, o capítulo 15, que ele pega para se vingar novamente dos filisteus, e fica essa briga, esse rolo acontecendo, essa novela. Ele pega uma queixada de jumento fresco e ele mata 1.000 homens com essa queixada de jumento. Como ele estava com muita sede ali de vingança, e como não havia água ali, clamou ao Senhor no versículo 18: pela mão do teu servo, tu deste esse grande livramento, diz ele no versículo 18. E agora morrerei eu de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Esta é a maior oração que Sansão já fez a Deus. Quando ele clama por água ali, ele está dizendo: Senhor, eu sei que esta vitória não veio pelo meu poder, é o que Sansão está dizendo. Essa vitória veio por ti. E essa é a única vez que eu vejo, irmãos, em toda a história de Sansão, que ele realmente reconheceu a presença de Deus em sua vida. Todas as vezes era o ser humano que estava à flora. Mas essa é a única vez que ele reconhece aqui. Portanto, eu concluo a minha mensagem aqui dizendo a vocês que essa grande oração de Sansão, ela só vem depois da sua maior vitória. Essa oração aqui de Sansão vem depois de sua vitória, e a sua oração ela é imediatamente respondida. E ela nos revela que a sua espiritualidade, a espiritualidade de Sansão aqui estava presente. Ele volta ali no momento da vingança, apesar de ter sido muitas vezes esse negócio da vida espiritual dele ter sido muitas vezes afastada por conta do seu emocional, ele tem um momento de sanidade aqui, um momento de volta, um momento de entrega aqui. Sansão, no capítulo 15, eu termino ele concluindo com uma grande observação que eu percebi no texto bíblico. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. O capítulo 15 termina dizendo isso daí. Se a história de Sansão terminasse aqui, seria um conto de triunfo. Ele venceu os filisteus, ele conseguiu cumprir aquilo que aconteceu, mas a história de Sansão não termina aqui. Vocês sabem que nos dias posteriores eu vou pregar sobre a história de Sansão com Dalila, porque a história de Sansão não terminou aqui, irmãos. Ele tinha aprendido, de fato, que Deus era suficiente para atender qualquer necessidade que ele tinha, e que ele governou Israel e liderou em prosperidade e paz por 20 anos. Por 20 anos ele conseguiu fazer isso daí. Ele pensou que os seus erros fatais ali, o erro do romance do passado, essa vingança que ele tratou como ele tratou os filisteus, mas o seu desejo não tinha sido resolvido ainda. Ele tinha acabado de ser enterrado. Sansão ali começa agora a cavucar, a mexer agora com quem? Com outra filisteia, a Dalila. E por isso a importância de você entender como foi que Sansão foi destruído. Ele lidera por 20 anos, ele faz aquela maldade com os filisteus, só que Sansão agora vai entrar num momento final de destruição. Eu vou mostrar a vocês ao longo da semana que vem sobre essa destruição. Por que eu estou falando sobre esse tema? Tem gente, irmãos,
que estão sendo destruídos em sua casa por causa das escolhas do passado. Você tem que ser um pouco mais inteligente, irmão, e aprender com o erro dos outros. Parar de tentar fazer as coisas na força do seu braço. Você tem que ter mais inteligência. Sabe, irmãos, quando o meu distrito se levanta para guerrear, para salvar, para abençoar, é porque eu estou justamente não querendo fazer as coisas na força do braço, mas eu estou fazendo, como a irmã Rose havia falado no começo, várias pessoas estão se levantando no mundo todo para abençoar. E eu quero reproduzir na minha juventude, nos meus irmãos, nas pessoas, por conta da necessidade, o sentimento de doar, de se desprender. O sentimento de não pensar só em si, de não pensar nas suas próprias coisas, porque aqui no Brasil, irmãos, nós estamos tendo uma inflação enorme aqui. A classe média aqui está sendo achatada. Você tem os ricos, você tem os pobres. E no meio você tem um miolo, o recheio do bolo é a classe média. Esse recheio está ficando menor, porque a classe média que antes colocava um filho numa escola particular para melhorar um pouquinho a vida, não é rico, mas também não é pobre, dá para colocar o filho, já não coloca mais, vai para a rede pública. A classe média que ia antes num restaurante não é rico, né? Mas agora ela vai ali no restaurante, já não vai no restaurante. Esse miolo, esse recheio, tá ficando pobre. Antes, sei lá, comprava a comida no, no, no Walmart e tudo mais, sei lá, vai para o Aldi agora comprar mais barato, alguma coisa desse tipo. Então, essa classe média está diminuindo. E por isso a importância de nós nos levantarmos. E quando eu olho para a história de Sansão aqui, eu percebo que Deus o abençoou e eu quero me reproduzir em outros irmãos. Jesus, ele levou 3 anos e meio e eu julgo que o maior ministério de Cristo não foi suas pregações nem seus milagres. O maior ministério de Cristo foi treinar 12 discípulos. Eu quero me reproduzir em meu distrito e aqui no Go Six para ter outras pessoas que também fazem. Que você também se levante para você ser um ponto de apoio. Que você também angarie recursos para abençoar outros, para não ficar pensando só em si, para não ficar pensando só na sua dor, para não ficar pensando só nas suas lutas. Comece a ver que existe um monte de gente que está numa desgraça. E por isso nós temos que nos levantar para abençoar, porque uma irmã me falou ontem um problema lá, e aí eu dei um conselho para ela. Eu falei, irmã, trate com amor. Mas, pastor, trate com amor. Vou te dizer, irmã, ninguém tem força contra o amor. Ninguém tem bloqueio contra o amor. Ah, mas se você chegar gritando, irmã, aí a pessoa vai levantar o bloqueio. Se você chegar soltando piadinha, a pessoa vai levantar o bloqueio. Se você chegar sendo indiferente porque você não quer, eu não quero mexer com essa pessoa, você vai ver que ela também vai levantar e vai ser indiferente. Mas contra amor, ninguém tem proteção. Ninguém tem proteção contra o amor. Eu conversando com essa irmã, aconselhando ela, eu também falo a você e aconselho as minhas ovelhas aqui do Go Six. Contra o amor, ninguém tem proteção. Então, se quisermos mudar a nossa nação, comecemos a mudar por nós. Comecemos a ter um coração de amor, um coração que ama aqueles que sofrem. Olha, lembre-se que a igreja primitiva, ela crescia aonde? Qual era o cenário da igreja primitiva? Perseguição romana, você lembra disso? As desgraças aconteciam, a tirania dos líderes que lá estavam, ao ponto de Cristo falar: olha, a velhinha colocou a moeda lá no baú de César. Você vai dizer, Jesus, que ela tem que dar, nós estamos morrendo de fome aqui, passando necessidade, e você acha que a gente ainda tem que dar dinheiro para César? Ainda temos que contribuir com isso? Então Jesus declara: me veja o que tá no rosto dessa moeda. Todos falaram: é o rosto de César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Vejam, irmãos, temos que cuidar de nosso país, temos que cuidar de nossa nação, a começar por nossa família também. Por isso, as pessoas na época de Cristo queriam se tornar doentes só para manter-se no meio dos cristãos. Porque era uma cultura entre os romanos que se você tivesse sem um braço, se você tivesse sem uma perna, você era esquecido. Os moribundos, os sofredores, todos eles eram esquecidos, inclusive romanos.
mas os únicos que se levantavam para curar, para cuidar, eram os cristãos. E então a galera gostava tanto dos crentes, porque o amor dos crentes nos constrange, né? O amor de Cristo nos constrange, o amor daqueles que seguem a Cristo nos constrange a tal ponto de que eles queriam ficar. Flávio Josefo diz que os romanos queriam ficar doentes para poder voltar a ficar no convívio dos crentes. É isso que nos falta. Mais desse amor, menos vingança, ser crente antes da placa da igreja, ser crente no meio do povo. Então, seja você também um irmão que se levante. Por isso, quando você olhar para a história de Sansão, Sansão faz uma série de erros, uma série de problemas porque ele não perdoa, faz uma série de erros porque ele não abre o coração com amor. E quando ele faz aquela oração de abrir o coração com amor, a Bíblia disse para a gente que ele conseguiu governar durante 20 anos o povo de Israel, porque ele parou no momento. Mas Sansão cai de novo, já um pouco, 20 anos mais velho. Ele cai de novo. Talvez será que você é um irmão mais velho de nossa igreja e que deveria estar ouvindo esse tipo de sermão hoje, de que deve amar mais, de que deve se levantar para ser bênção? Vejam, vou te dizer, se você não se levantar para ser bênção, você vai ser o irmão Varize. Lembra que eu falei para vocês uns anos atrás? O irmão Varize? Pois é, o irmão Varize é esse, que Deus abençoa ele com recursos, com sabedoria, com entendimento, mas o irmão Varize não quer ajudar nada na igreja. Vem o sangue, bombeia, mas como na veia dele tem uma varize, né, tem um coágulo que está travando ali, o sangue não desce. O irmão varize é esse, que ele é abençoado, mas ele não estende sua bênção aos outros. E eu vou te dizer o que vai acontecer contigo. Essa veia vai parar de bombear. Deus vai parar de dar a bênção. Por quê? Porque Deus não é bobo. Vou ficar mandando bênção para esse irmão para ele ficar estragando? Vou ficar mandando bênção para ele e ele não passando adiante? Então eu proponho a você, para não perder a sua própria bênção, que você alargue suas fronteiras, que você aumente sua sabedoria, que você cresça na espiritualidade do Senhor para um objetivo, para fazer o quê? Para abençoar. Só existe um objetivo de uma semente, é crescer. Se você é uma semente do Senhor e você foi plantado no terreno de Deus e você cresceu, para que serve então agora você como uma árvore? Uma árvore serve para quê? Para dar frutos, para abençoar. A árvore que não der fruto, o que, que o texto bíblico diz? Ele o corta. A varize que estiver no meio do corpo de Cristo vai fazer o quê? Vai ser queimada ali, como os médicos vão lá e queimam aquela varize lá para poder não danificar o corpo, não dar trombose ou alguma coisa desse tipo. Então perceba, querido irmão, a importância de você ser bênção na vida dos outros. Você está fazendo isso como uma proposta de amor. Não pense que é só para abençoar o Rio Grande do Sul. É para salvar você, porque você está sendo egoísta e vai ter uma galera que vai perder o céu por causa do egoísmo. Seja você, irmão, que partilha, seja você um irmão que abençoa e não cometa o erro de Sansão de ficar se vingando. Não cometa o erro, querido irmão. Perdoe, assim como temos perdoado os nossos devedores, diz a palavra. Por quê? Porque eu também quero receber esse perdão. Se você quer receber essa vitória, se você quer receber essa bênção, a irmã estará cantando aqui agora. E enquanto a irmã estiver cantando, eu quero que você se una a nós, porque ela vai cantar e vai fazer a oração final. Irmã Suelen, ela está aí, Rosa? Sim, Suelen, se ela não entrar, pastor, eu oro. Não, eu estou aqui, desculpa. Ok. Demorei um tempinho para achar aqui. Vamos lá. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce
em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Senhor nosso Deus, muito obrigada por estarmos aqui diante da tua presença nesta manhã. Eu te peço, Senhor, o batismo do teu Espírito Santo na minha vida, Senhor. Eu tenho certeza que esse é o pedido de cada um dos irmãos que estão aqui também. Senhor, por favor, que esse venha a ser o nosso maior pedido todos os dias, Senhor, acima de qualquer outro. Que o Senhor, meu Deus, possa me usar e possa usar, Senhor, a cada um dos irmãos que estão aqui. O Senhor conhece também, Senhor, as necessidades de cada um dos irmãos, assim como as minhas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro delas. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos pesares, as nossas aflições, as nossas angústias. O Senhor também, meu Deus, conhece os nossos pensamentos. Que o Senhor também, meu Deus, possa ir ao encontro dos nossos pensamentos para que possamos, meu Deus, pensar mais em Ti e deixar mais das coisas, Senhor, que tira o Senhor da nossa mente e do nosso coração. Venho te pedir, Senhor, de uma forma muito especial, que o Senhor venha abençoar a minha família, salvando, Senhor, todos eles. Oro, Senhor, pela salvação do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e a minha salvação. Também, Senhor, a família do Jay, toda a minha família no Brasil também, Senhor. Venho te pedir, Senhor, que abençoe toda a minha família, Senhor, para que todos nós possamos estar no céu naquele grande dia. Senhor, esse também é o pedido de cada um dos irmãos que estão aqui. Muitos estão aqui, Senhor, pede diariamente para salvar os filhos, talvez os cônjuges. Senhor, por favor, vai em encontro com esses pedidos também, Senhor. Há mães aqui que pedem incansavelmente, Senhor, pela salvação dos seus filhos. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, e salvar todos eles. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor abençoe também a Rose, Senhor, que está aqui conosco todos os dias. Abençoe a sua viagem, que ela está lá em North Carolina, abençoando também a casa onde ela está, e que ela, Senhor, possa passar momentos felizes ali e abençoá-la, Senhor, no que ela tiver que fazer. Senhor, abençoe também o seu esposo, os seus filhos, derramando uma bênção toda poderosa, Senhor, na casa da Rose. Senhor, eu também venho te pedir de uma forma muito especial que abençoe o pastor Anderson, que está aqui conosco sempre, Senhor. Ele sempre animado, sempre alegre. E, Senhor, eu vejo o entusiasmo que ele tem de pregar a tua palavra. Senhor, abençoe a sua casa, o seu lar, suas igrejas, seu ministério, sua saúde também, Senhor. Vá de encontro também, Senhor, com seus pedidos pessoais, derramando uma bênção muito especial na vida dele. Senhor, também eu venho te pedir mais uma vez que o Senhor venha estar com todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Senhor, eu não passa pela minha cabeça o que aquelas pessoas estão passando, Senhor. As cenas que nós vemos, Senhor, na internet são terríveis. São cenas apocalípticas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Tenha piedade e misericórdia, Senhor, daquelas pessoas. E também, Senhor, ontem eu vi um vídeo muito triste, que pessoas estavam mandando coisas velhas, podres, coisas que as pessoas, nem elas usariam mais, Senhor, para elas mesmas, e elas estavam mandando para o povo de lá, Senhor, como se eles não tivessem pena, Senhor, do que está acontecendo ali. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós como seres humanos, para que nós não venhamos fazer algo assim com as pessoas, Senhor, mandar aquilo que nós temos de pior, porque não queremos mais, para as pessoas que estão com necessidade, Senhor. Senhor, o Senhor não nos fez assim. Nós, como cristãos, Senhor, possamos mandar o nosso melhor
que nós possamos, Senhor, fazer o que é de melhor. Em tudo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. E que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que possamos ajudar essas pessoas e tantas outras, Senhor, que aparecem em nossas vidas. Senhor, muito obrigada por escutar esta oração. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha nos salvar para aquele grande dia, para que possamos estar lá, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que